Eu deveria ter sentido que algo estava errado no momento em que fiz aquela transferência. R$ 200.000. Meu coração pulsava inquieto enquanto confirmava uma operação no aplicativo do banco, como se uma parte de mim gritasse para não seguir adiante. Mas sou mãe, e mães aprendem a calar presságios quando se trata dos filhos. Daniel sempre foi meu orgulho, mesmo que a vida tivesse nos arranhado aqui e ali. Eu só queria ajudá-lo, como sempre fiz. O que eu não sabia é que minutos depois eu ouviria algo que desmontaria tudo o que acreditava sobre ele. Foi uma ligação curta, quase banal. Ele me agradeceu com aquela voz apressada de quem já está pensando na próxima coisa. Eu estava prestes a desligar, mas antes que meu dedo tocasse o botão, ouvi o som abafado da respiração dele. A linha continuava aberta. E então, como se o destino empurrasse meu ouvido para mais perto do telefone, ouvi a voz da minha nora, Camila, cortando o ar como uma lâmina fria. Finalmente esse dinheiro saiu. Agora podemos seguir com o plano. Meu corpo inteiro se gelou. Meu filho não desligara o telefone. E eu continuei ouvindo. Por um momento, fiquei paralisada. O sangue parecia ter parado de correr. Meu mundo, aquele que eu acreditava ter construído com tanto sacrifício, começou a rachar como porcelana antiga. As palavras vinham rápidas, quase sussurradas, mas claras o suficiente para envenenar qualquer mãe. Ela nem desconfia. Velha boba. A risada de Camila ecoou do outro lado. E o silêncio de Daniel. Esse foi o que mais doeu. Não ouvi defesa, não ouvi amor, não ouvi gratidão. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que denuncia cumplicidade. Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, vamos continuar. Desliguei o telefone devagar, como quem segura um segredo quente demais para não queimar a pele. Fiquei sentada na mesa da cozinha, encarando a xícara de café já frio. Tentei me convencer de que tinha entendido errado, que talvez fosse brincadeira, que talvez eles estivessem falando de outra coisa. Mas eu conheço minha nora. E conheço meu filho. E naquele momento, percebi que talvez eu nunca tivesse conhecido nenhum dos dois de verdade. O relógio marcava quase 10 da noite quando uma decisão começou a se formar dentro de mim. Primeiro tímida, depois forte como aço. Eu ia até a casa deles. Não importava o perigo, a humilhação ou o medo. Eu precisava olhar nos olhos do meu próprio filho e entender quem ele havia se tornado. E eu precisava recuperar o que era meu. Não pelo dinheiro em si, mas pelo respeito que ele representava. A cada passo que eu dava dentro de casa, preparando-me para sair, meu coração parecia bater contra meus ossos com mais força. Peguei minha bolsa, vesti meu casaco e encarei meu reflexo no espelho da sala. A mulher que vi não era frágil, não era ingênua. Era alguém que tinha sobrevivido a coisas piores: pobreza, abandono, dores que deixaram marcas invisíveis. E ainda assim, eu estava ali, com mais de 60 anos, pronta para enfrentar o que viesse do outro lado daquela porta. A rua estava silenciosa quando coloquei os pés para fora. O vento da noite trazia cheiro de terra molhada, como se o céu estivesse prestes a desabar. Talvez fosse um aviso, talvez fosse consolo. Eu caminhava devagar, mas com uma determinação que me surpreendia. Enquanto avançava, lembranças começaram a se infiltrar na minha mente. Daniel pequeno, correndo na pracinha. Daniel adolescente, prometendo que cuidaria de mim quando eu fosse velha. Daniel adulto, cada vez mais distante, cada vez mais frio. Foram essas lembranças que tornaram o trajeto mais doloroso. Porque não existe traição maior do que aquela cometida por alguém que você criou com amor. E quanto mais eu pensava no que tinha ouvido, mais uma chama amarga se acendia dentro de mim. A sensação de que eu tinha sido usada, manipulada, descartada. Quando finalmente virei a esquina da casa deles, senti minhas pernas fraquejarem por um instante. Era como caminhar em direção a uma verdade que eu não queria, mas precisava enfrentar. A luz da sala estava acesa, som de vozes, risadas. Meu estômago se contorceu. Eles comemoravam meu dinheiro, comemoravam a minha ingenuidade. Subi o pequeno lance de escadas e parei diante da porta. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos, mas meu coração estava disparado demais para qualquer racionalidade. Levei a mão à maçaneta, fria, metálica,
indiferente ao caos que eu carregava. E então, sem bater, sem anunciar minha chegada, eu girei a maçaneta e empurrei a porta. O que vi do outro lado fez meu coração quase parar. No primeiro segundo, pensei que meus olhos estavam me enganando, mas não estavam. Daniel e Camila estavam ajoelhados no chão, cercados por malas abertas, e em cada uma delas havia dinheiro vivo, muito mais do que eu jamais imaginaria que alguém da minha família pudesse esconder. Não era só o meu dinheiro. Havia pacotes e pacotes de notas organizadas, embaladas com precisão quase profissional. E, ao me ver, o susto estampado no rosto deles não foi de culpa, foi de medo. Eu não disse nada quando vi aquelas malas cheias de dinheiro. Minha voz simplesmente desapareceu, como se alguém tivesse enfiado a mão dentro de mim e arrancado cada palavra. Mas por mais que minhas pernas tremessem, eu não caí. Fiquei ali, parada, encarando aquele cenário que viraria para sempre uma cicatriz dentro da minha memória. E enquanto Daniel e Camila me olhavam, tentando entender como reagir diante da minha aparição inesperada, senti uma onda quente de vergonha subir pelo meu corpo. Não por mim, por eles. Pela família que eu achava que tinha criado. Quando dei as costas e saí daquela casa sem dizer uma única frase, eu sabia que, se abrisse a boca, algo terrível sairia. Talvez fosse implorar, talvez fosse gritar, talvez fosse amaldiçoar. E eu não queria fazer nada disso. Eu precisava pensar, precisava respirar, precisava lembrar de quem eu era antes de me tornarem aquilo que estavam tentando me fazer parecer. Uma velha idiota, usada como fonte de dinheiro. A porta bateu atrás de mim e a noite me engoliu inteira. O ar estava úmido, pesado, quase sufocante. Comecei a caminhar sem destino exato. As ruas estavam vazias, iluminadas apenas pelos postes que piscavam de forma irregular, como se também estivessem cansados. A cada passo, parecia que a cidade inteira me observava em silêncio, testemunhando a dor que eu tentava manter dentro do peito. Meus pés se moviam automaticamente, mas minha cabeça viajava para lugares que eu tinha tentado esquecer. Lembrei-me de quando Daniel nasceu, ainda na velha maternidade do centro. Ele era tão pequeno, tão frágil, que eu tinha medo até de segurá-lo. O médico dizia que ele tinha vindo ao mundo com o choro mais forte da noite. E eu me lembro de ter pensado, esse menino vai crescer invencível. Que ironia! Lembrei-me também dos dias em que eu fazia 2 turnos no hospital onde trabalhei como técnica de enfermagem por quase 30 anos. Eu chegava em casa com o corpo destruído, mas ainda assim encontrava energia para fazer o jantar, conferir as tarefas do Daniel e perguntar como tinha sido o dia dele. Ele sempre contava tudo. As brigas na escola, os sonhos malucos que tinha, o desejo de ser alguém importante. E eu, mesmo exausta, sentava ao lado dele e ouvia tudo, porque acreditava que filhos se constroem assim, com presença e amor. Mas à medida que ele foi crescendo, foi mudando. Primeiro vieram as amizades estranhas. Depois, os pedidos de dinheiro. Sempre com desculpas bem elaboradas, sempre com promessas de que ia devolver assim que possível. E eu, tola, acreditava. Porque quando você é mãe, o coração fala mais alto do que a lógica. Enquanto caminhava naquela noite, senti uma mistura devastadora de raiva e impotência. O vento batia no meu rosto, frio, cortante, como se estivesse tentando me manter acordada, impedir que eu desmoronasse. Mas não adiantava. As lembranças vinham como ondas, empurrando-me para trás, mostrando que talvez o Daniel que eu amava tivesse desaparecido há muitos anos. E eu nunca tinha percebido. Minhas mãos começaram a tremer. Eu me apoiei em um poste, tentando recuperar o fôlego. Foi então que outra lembrança me atingiu, forte como um soco no peito. O dia em que o pai dele nos deixou. Daniel tinha 12 anos, chorou por semanas, e eu prometi a ele, enquanto o abraçava na cama, que jamais o abandonaria, que estaria ali por ele. Acontecesse o que acontecesse, talvez eu tivesse levado essa promessa tão a sério que acabei aceitando migalhas de afeto em troca. Continuei andando. A cada rua atravessada, a dor parecia se transformar em algo mais sólido, mais frio, mais calculado. Eu sentia que dentro de mim algo estava se reorganizando, como se cada peça da minha vida estivesse se encaixando de um jeito diferente, mais duro, mais realista. Eu não sabia exatamente o que ia fazer,
mas sabia que não seria fraca. Não dessa vez. Passei pela pracinha onde costumava levar Daniel para brincar. O balanço ainda rangia com o vento, o mesmo som da minha juventude, quando eu achava que tudo era possível. Lembrei-me de quando ele caiu e ralou o joelho. Ele chorava e eu o peguei no colo dizendo: "Mamãe tá aqui, sempre vai estar aqui." E eu estive. Estive em cada ferida, em cada luta, em cada derrota dele. Mas naquele momento, olhando para o balanço vazio, percebi que, apesar de eu ter estado sempre presente, ele não esteve presente para mim, nem por um segundo naquela noite. Continuei caminhando, até chegar a uma avenida mais movimentada, mesmo tão tarde. Carros passavam rápido, com vidas lá dentro que não tinham ideia do que estava acontecendo comigo. E de repente, no meio daquela solidão barulhenta, fui tomada por uma certeza que me fez parar na calçada, firme, como se meus pés tivessem criado raízes. Se Daniel e Camila achavam que eu era frágil, que eu não seria capaz de enfrentar o que estava por vir, então eles não me conheciam, não de verdade. Eu respirei fundo, sentindo o ar gelado encher meus pulmões. Eu sabia que minha vida mudara para sempre naquela noite. E sabia também que dali em diante, tudo o que eu faria seria não apenas por mim, mas por aquela mulher que se dedicou por décadas e que agora merecia justiça. Virei de volta para casa, a passos firmes, enquanto dentro de mim nascia algo novo. Uma força que eu pensava ter perdido. Eu ainda não sabia como, mas eu ia acertar as contas. E seria do meu jeito. Quando empurrei a porta da casa de Daniel naquela noite, eu achava que nada poderia doer mais do que a conversa que tinha ouvido horas antes, mas eu estava enganada. A dor tem muitos níveis, e alguns deles só se revelam quando o chão desaparece sob os nossos pés. A porta se abriu com um rangido lento, como se a própria casa estivesse tentando me avisar do que eu encontraria ali dentro. A sala estava iluminada demais, uma luz branca, fria, que expunha cada canto, cada sombra. E no meio daquele brilho impiedoso, lá estavam eles, Daniel e Camila, ajoelhados no chão, rodeados por malas abertas. Mas o que mais me assustou não foram as malas. Foram os blocos de dinheiro empilhados dentro delas, notas embaladas, amarradas, organizadas como se tivessem sido preparadas para transporte. Meu coração deu um salto tão violento que eu achei que fosse desmaiar ali mesmo. Daniel levantou a cabeça primeiro. Seus olhos se arregalaram e naquele instante eu vi algo que nunca tinha visto nele. Puro, absoluto medo. Não culpa, não arrependimento. Medo. Camila levantou logo em seguida, com a expressão dura, os lábios tensos, como se estivesse pronta para brigar. Mas quando me viu, perdeu o fôlego por um segundo. Depois, revirou os olhos, irritada, como se eu tivesse atrapalhado algo importante. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui?" Daniel perguntou e a voz dele saiu trêmula. Eu não respondi. Não tinha voz, não tinha ar. Só conseguia olhar para aquele dinheiro. Aquele dinheiro e muito mais. "Não é o que parece", ele disse, dando um passo em minha direção. Mas eu ergui a mão, pedindo distância, e ele parou. A sala estava tão silenciosa que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Um som irritante, persistente, como um coração mecânico marcando o tempo de uma vida que estava prestes a explodir. "Elsa", Camila começou, "isso aqui não tem nada a ver com a senhora. Foi uma coincidência a transferência cair hoje." "Coincidência?" Minha voz saiu baixa, mas afiada como fogo. "Camila, não me faça de burra." Ela respirou fundo, cruzou os braços e desviou o olhar. Daniel passou a mão nos cabelos, nervoso, inquieto, como fazia quando era criança e tinha feito algo errado. Mas agora, olhando para ele, eu não via mais o meu menino. Eu via um estranho. Eu ouvi. Minha voz se quebrou, mas continuei. A ligação, a conversa, ouvi tudo. O rosto de Daniel empalideceu. Camila apertou os lábios irritada. Era como se ela estivesse cansada de fingir. "Então pronto", ela disse. "Já que ouviu, não precisa fazer cena. A senhora deu o dinheiro, não deu? Está feito." A audácia dela me atingiu como um tapa. "Eu dei porque achei que vocês precisavam", respondi. "Não para isso. Não desse jeito." Daniel respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar coragem para assumir algo. "Mãe, eu não ia te contar assim. Eu estou devendo dinheiro. Muito dinheiro." Eu olhei novamente para as malas. "E isso é o quê?"
Perguntei. Dívida? Ou parte do seu novo negócio? Ele engoliu seco. Pela primeira vez naquela noite, desviou o olhar. Não complica, Camila cortou. Isso aqui vai resolver tudo. Mas a senhora aparecer aqui agora atrapalha. A forma como ela disse atrapalha fez minha pele arrepiar. Atrapalha o quê? Perguntei, sentindo uma pontada de náusea. Digam. Quero saber até onde vai essa sujeira. Daniel abriu a boca para responder, mas foi interrompido por um som que veio do corredor. Um estalo, como madeira rangendo. Eu virei a cabeça na mesma hora, e o que vi fez meu coração dar um salto tão forte que quase me derrubou. Um homem saiu da penumbra do corredor. Alto, forte, com tatuagens cobrindo os braços, o olhar duro, perigosamente duro. Ele caminhou até a sala com uma calma que me deixou gelada. Cada passo parecia um aviso. Daniel enrijeceu. Camila empalideceu. E eu, por instinto, recuei um passo. O homem olhou para mim como quem avalia uma peça fora do lugar. Essa é a velha? Ele perguntou, apontando para mim com o queixo. Daniel fechou os olhos por um segundo, como se pedisse misericórdia ao universo. É minha mãe, ele respondeu, quase num sussurro. O homem riu. Um riso curto, debochado. Então é nela que vocês confiam para lavar? Ele balançou a cabeça. Vocês são mais burros do que eu pensava. Lavar. A palavra caiu sobre mim como um raio. Não, eu murmurei, recusando-me a acreditar. Não, Daniel. Não me diga que vocês... Daniel não me respondeu. Não precisava. O silêncio dele já era confissão suficiente. Meu filho estava envolvido com lavagem de dinheiro e usar a minha conta, a minha confiança, o meu nome. Camila tentou se aproximar de mim, talvez para impedir que eu saísse correndo, talvez para tentar algum tipo de manipulação emocional. Eu não esperei. Dei um passo para trás. Eu vou embora, falei, firme. O homem tatuado riu outra vez. Vai não, senhora. A gente ainda não terminou aqui. Nesse momento, Daniel finalmente reagiu. Com ela não, ele disse, a voz tensa, firme pela primeira vez naquela noite. Minha mãe não tem nada a ver com isso. O homem se virou para ele, irritado. Ela tem tudo a ver a partir do momento em que vocês usaram o nome dela, respondeu. Agora ela é parte do problema. Meu sangue gelou. Eu senti minhas pernas, meus braços, meu peito, tudo tremer ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, por algum motivo que eu mesma não entendi, eu me mantive de pé. Olhei para Daniel, não como mãe, mas como alguém que finalmente vê a verdade inteira. E naquele instante, algo dentro de mim se partiu para sempre. Você fez isso comigo? Perguntei. Daniel abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. E foi naquele silêncio, naquele segundo exato, que eu soube. A partir dali, eu estava sozinha. E o que viesse depois, eu enfrentaria do meu jeito. Eu fiquei ali, parada no vão da porta, com a respiração curta e o coração batendo tão forte que parecia querer atravessar meu peito. Daniel e Camila não se moveram de imediato. Pareciam dois animais encurralados, observando-me como se eu fosse a ameaça, e não o contrário. Talvez, de certa forma, eu fosse mesmo, porque naquele instante eu não era apenas a mãe, a sogra, a mulher de 60 anos que passou a vida se desdobrando pelos outros. Eu era alguém traída. E traídos, quando abrem os olhos, mudam de postura. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Daniel levantou as mãos devagar, como se eu tivesse chegado ali com uma arma. Mãe, não é o que você pensa. Ah, essa frase. A frase mais mentirosa da língua portuguesa. Meu olhar caiu novamente sobre as malas abertas, os maços de dinheiro, e meu estômago se contorceu. Era impossível não lembrar de cada centavo que eu tinha suado, economizado e planejado. Da primeira faxina que fiz aos 14 anos, do frio que passei costurando roupas de madrugada para complementar renda, do orgulho que senti quando finalmente consegui ajudar meu filho a comprar a primeira moto. E agora aquele dinheiro, e muito, muito mais, estava ali, escondido, sem explicação. Camila foi a primeira a quebrar o silêncio. Dona Elsa, a senhora precisa nos ouvir. Ouvir? Minha voz saiu fraca, mas firme. Ouvir o quê? Como vocês estavam planejando gastar o dinheiro que eu mandei? Laceando as malas para fugir? Ou era para outra coisa? Daniel respirou fundo, passando as mãos pelo rosto como quem tenta acordar de um pesadelo.
Mãe, a gente não ia fugir. Não? Eu respondi olhando para o relógio na parede. Então, por qual motivo vocês estão fazendo mala à meia-noite, com dinheiro espalhado pela casa? Ele não soube responder. Ou melhor, não quis. E foi então que a primeira verdade emergiu, como um cadáver que a maré insiste em devolver. Esse dinheiro não é só seu, Daniel enfim disse. A frase bateu em mim com a força de um soco. Como assim? É do meu pai também. Meu corpo congelou. O nome dele, dito naquele tom, naquela circunstância, parecia carregar décadas de dor. Meu ex-marido, o homem que desapareceu de nossas vidas como um fantasma covarde, deixando dívidas, promessas não cumpridas e um silêncio que só quem já foi abandonada conhece. Seu pai? Repeti, atordoada. O que ele tem a ver com isso? Daniel trocou um olhar rápido com Camila, como se buscasse permissão. Mãe, ele voltou. As paredes da cozinha começaram a girar. Me apoiei no batente da porta, sentindo um frio subir pelas pernas. Voltar? Depois de 25 anos? Depois de me deixar criando um menino sozinha, sem pensão, sem explicação, sem sequer um aviso? Ele está doente, Daniel continuou. Muito doente. E precisava de ajuda. Aquela frase dita com tanto peso abriu uma ferida antiga. Porque durante todos aqueles anos eu nunca deixei de me perguntar onde ele estava, se ainda respirava, se pensava no filho, se lembrava de mim. E agora, assim, sem mais nem menos, eu descobria que ele não só estava vivo, como também estava usando meu filho para se aproximar. E quanto desse dinheiro é para ele? Perguntei, tentando manter a lucidez. A maioria, admitiu Daniel baixando a cabeça. Mas, mãe, eu fiz isso porque achei que... A voz falhou. Eu achei que a senhora nunca aceitaria ver ele de novo. Eu ri. Um riso curto, seco, quebrado. Você tem razão, meu filho. Eu não aceitaria. O mínimo que eu merecia era ser consultada. Mas você decidiu escolher por mim? Ele abriu a boca para responder, mas Camila se adiantou. Daniel só queria ajudar o pai, dona Elsa. Seu ex-marido não está bem. Ele apareceu na oficina dele do nada, implorando por dinheiro, dizendo que precisava se esconder por uns tempos. Se esconder. Essa palavra queimou no fundo da minha mente. Se esconder de quem? Perguntei imediatamente. Silêncio. Olhares trocados. Medo visível. E a segunda verdade veio à tona, ainda mais pesada. Ele se meteu com gente perigosa, mãe. Daniel finalmente disse. Muito perigosa. Ele deve dinheiro a pessoas que não perdoam. E se eles descobrem que ele tem família, eles podem vir atrás da gente. Por isso estávamos preparando as malas. A gente ia sair por uns dias. Ele avisou que era melhor desaparecer. Meu coração começou a bater tão rápido que minhas mãos tremeram. E vocês iam me deixar aqui? Sozinha? Não queríamos envolver você nisso, Daniel respondeu, quase desesperado. Era para ser melhor para a senhora, para sua segurança, para sua paz, para a minha paz. Que ironia amarga. E quando vocês pretendiam me contar? Perguntei, aproximando-me deles. Quando eu encontrasse vocês nas notícias? Quando esses homens batessem na minha porta procurando por vocês? Ou quando seu pai resolvesse morrer de vez? Daniel abaixou a cabeça. Camila começou a chorar. E eu senti um peso que não sabia que ainda era capaz de carregar. Mas então, uma terceira verdade, ainda mais cruel, emergiu, arrancada de Camila num soluço desesperado. Dona Elsa, seu ex-marido, ele não voltou só por causa do Daniel. Ele voltou por causa da senhora. Eu paralisei. Como assim? Ele disse que nunca esqueceu a senhora, que precisa falar com a senhora, que tem algo muito sério para confessar, algo que esconde há mais de 20 anos. Foi como se o chão desaparecesse sob meus pés. Eu, que achava que já havia sofrido tudo o que podia. Eu, que já tinha enterrado aquele homem dentro de mim. Eu, que achei que nunca mais ouviria seu nome. Agora descobria que ele carregava um segredo. E que esse segredo, de alguma maneira, tinha me puxado de volta para a escuridão da qual eu levei anos para sair. E naquele exato instante, diante das malas, do dinheiro e dos olhares desesperados do meu filho e da minha nora, eu tive certeza de uma coisa. A vingança que o destino estava preparando para mim ainda estava só começando. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, parada entre a sala e a cozinha, olhando para o dinheiro espalhado e para aqueles dois rostos tensos.
Daniel tentava manter a calma, mas seus olhos entregavam um pavor que não vinha só da minha presença. Vinha de algo maior, algo que talvez nem ele conseguisse explicar completamente. Já Camila se encolhia nos próprios braços, como se carregasse culpa demais para o corpo suportar. Ele quer me ver? Perguntei enfim, sentindo a garganta arranhar por dentro. Depois de tudo, ele tem coragem de pedir isso? Daniel assentiu devagar. Ele disse que não tem muito tempo, mãe, que está muito doente e que só a senhora pode entender o que ele precisa contar. Aquilo mexeu comigo de um jeito estranho, quase cruel. Uma parte de mim queria dizer que não me importava, que ele poderia morrer com seus segredos, seus pecados, seu passado mal resolvido. Mas outra parte, aquela que carregou um amor antigo, aquela que criou um filho sem apoio, aquela que quase se destruiu buscando explicações, essa parte queimava por respostas. E antes que eu pudesse continuar, respirei fundo e deixei as palavras seguintes ecoarem, como se eu estivesse falando diretamente com alguém que estivesse sentado à minha frente, ouvindo minha história. Antes de continuarmos, me contem nos comentários o que vocês acharam da história até agora e o que fariam no lugar dela. Não saiam do vídeo, porque o que vem a seguir vai dar arrepios. Quando terminei de dizer aquilo dentro da minha mente, respirei fundo e voltei ao presente. Onde ele está? Perguntei, firme. Daniel e Camila trocaram olhares. A gente ia te contar de manhã, Daniel disse. Mas já que a senhora apareceu, ele está escondido no sítio velho do tio Arnaldo. Foi o único lugar onde achamos que ninguém iria procurar. O sítio, aquele lugar esquecido, cheio de memórias de infância do Daniel e de brigas minhas com o pai dele. O ar pareceu ficar mais denso. E ele apareceu há quanto tempo? 3 dias, Camila respondeu. 3 dias. 3 dias olhando para mim, jantando comigo, fingindo normalidade, enquanto escondiam o retorno de um homem que destruiu minha vida. Senti uma dor atravessar meu peito, tão afiada que quase perdi o fôlego. Por que vocês não confiaram em mim? Perguntei com a voz baixa, como quem teme que a verdade doa ainda mais alto. Daniel se aproximou, porque ele pediu. Ele disse que se a senhora soubesse antes da hora, poderia ir atrás dele, e isso colocaria todos nós em perigo. Coloquei a mão no peito, tentando estabilizar a respiração. Ele sempre achou que eu era impulsiva. A senhora é forte, disse Daniel tocando meu braço. E ele tem medo disso. Medo. Aquilo soava quase irônico, considerando tudo o que ele me fez passar. Camila limpou o rosto com a manga da blusa. Dona Elsa, a senhora precisa se preparar. Ele está diferente. Não é mais aquele homem que foi embora. Ninguém volta igual depois de 25 anos, respondi. Mas me digam a verdade. Ele está envolvido com quem? Daniel hesitou. Gente grande. Gente que não aceita dívida atrasada. Gente que não hesita em machucar família para cobrar. Uma onda de frio percorreu minha espinha. E vocês acham que eu estou segura aqui? O silêncio deles respondeu por si só. Eu respirei fundo. Vocês vão me levar até ele. Agora. Mãe, é perigoso ir lá de madrugada. Daniel começou. Perigoso é acordar amanhã com a porta arrombada. Respondi com dureza. Ou pior, perigoso é continuar esperando. Se ele quer falar comigo, que seja hoje. Agora. Daniel suspirou, derrotado. Então vamos. Mas a senhora precisa prometer que vai ouvir tudo antes de tomar qualquer decisão. Eu prometo ouvir, falei, mas não prometo aceitar. Caminhamos até o carro em silêncio, carregando o peso da madrugada, o peso do passado, o peso das mentiras recentes. A rua estava vazia, iluminada apenas pelos postes antigos e pelas sombras que dançavam no asfalto. Quando entrei no banco de trás, senti meu coração pulsar tão forte que parecia antecipar algo terrível. Daniel ligou o carro. Camila, no banco da frente, mantinha as mãos inquietas, apertando umas às outras como se quisesse expulsar o medo pela ponta dos dedos. Mãe! Daniel disse de repente, olhando para mim pelo retrovisor. Eu sei que a senhora odeia ele, mas tenta lembrar que ele é meu pai. Eu nunca odiei seu pai. A frase saiu antes mesmo de eu pensar. Eu odiei o que ele fez. Isso é diferente. O carro seguiu pela estrada estreita que levava ao sítio. O vento noturno balançava as árvores e o som distante dos grilos parecia formar uma trilha sonora para algo que não terminaria bem. Durante o trajeto, flashes do passado começaram a me invadir. A primeira vez que o vi,
sorrindo de um jeito que iluminava o mundo ao meu redor. O dia em que Daniel nasceu e ele chorou mais do que eu. A noite em que ele saiu e nunca mais voltou. E agora? Agora eu estava indo encontrá-lo, décadas depois, cercada de medo, segredos e dinheiro sujo. Quando chegamos ao portão enferrujado do sítio, Daniel desligou o carro. Ele está lá dentro, no quarto dos fundos. E ele sabe que eu estou vindo? Não, respondeu Daniel. Ele pediu para esperar até amanhã. Mas, mãe, ele não tem forças para discutir hoje. Ótimo, respondi, apertando a maçaneta da porta do carro. Então ele vai ter que encontrar forças. O portão rangeu ao ser empurrado. O ar cheirava a madeira úmida, capim amassado e abandono. A cada passo que eu dava, sentia meu corpo inteiro vibrar. Não era medo, era algo maior, algo mais profundo. Quando afinal chegamos à porta do quarto dos fundos, Daniel parou. A senhora quer que eu entre com você? Eu olhei para ele. Não, essa conversa é minha. Coloquei a mão na maçaneta. Mas antes que eu pudesse girá-la, uma voz rouca, fraca, porém inconfundível, ecoou lá de dentro. Elsa, eu sabia que você viria. Meu coração parou por um segundo. E então, finalmente, eu abri a porta. Quando a porta rangeu sob meus dedos e se abriu devagar, eu precisei de alguns segundos para reconhecer o homem sentado na beirada da cama. Não era o rosto que eu guardava na memória, forte, alinhado, cheio de presunção juvenil. Era outro, um rosto marcado, ossos salientes, barba rala, olhos fundos como quem passou décadas sendo perseguido pelo próprio passado. Ele pareceu encolher ainda mais quando me viu completamente. Elsa, a voz dele era um sussurro trêmulo. Você ainda está tão... igual. Eu fechei a porta atrás de mim. Não, Roberto, eu não estou igual. A vida me mudou. Só você parece ter parado no tempo, no pior sentido possível. Um sorriso breve apareceu em seus lábios rachados. Você sempre foi dura comigo. E você sempre achou que merecia minha suavidade. Respondi, mantendo distância. Vamos ao que interessa. Por que me chamou aqui? Ele respirou fundo. Seu peito subia e descia com dificuldade, como se o ar lhe fosse emprestado. Eu precisava te ver antes do fim. Fim? Perguntei cruzando os braços. Estou doente, Elsa. Muito. Os médicos dizem que não passo do mês. Eu não senti pena. Não ainda. E por que isso importa para mim? Porque eu tenho algo para te contar. Algo que te magoa, mas te liberta. E também porque... Ele engoliu seco. Porque preciso da sua ajuda. Ah, então era isso. A doença, o arrependimento repentino, a súplica. Era sempre sobre ele. Você não mudou, eu disse, aproximando-me devagar. Ainda acha que eu nasci para te salvar? Não, Elsa. Ele tossiu, fraco. Agora é diferente. Se você não me ajudar, Daniel corre perigo. Meu corpo ficou tenso. Explique, disse, me aproximando ainda mais. Ele olhou para a porta, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Aqueles homens para quem devo dinheiro, eles não foram embora. Eles só recuaram porque eu desapareci. Mas quando Daniel me ajudou, quando pegou o dinheiro, ele se colocou no caminho. Agora eles sabem que ele existe. Uma onda fria subiu pela minha espinha. E você deixou isso acontecer? Eu não queria. Ele levantou a voz, mas logo tossiu forte, levando a mão ao peito. Eu não tinha escolha. Sempre há escolha, respondi firme. Roberto passou a mão pelo rosto cansado, respirando com dificuldade. Eles exigiram que eu pagasse uma quantia que eu jamais conseguiria sozinho. Eu tentei fugir. Corri, mudei de cidade, fiz bicos, mas eles sempre me encontravam. Até que eu tive a ideia de pedir ajuda ao nosso filho. Nosso? Retruquei. Não use essa palavra como se tivesse sido presente na vida dele. Ele abaixou o olhar. Eu sei que errei, mas agora não é hora de discutir o passado. Preciso te explicar o plano. Plano? Repeti, desconfiada. Você tem um plano? É a única forma de salvar o Daniel. E você? Silêncio. Ele respirou fundo outra vez, como se fosse difícil dizer o que vinha a seguir. Eles vão atrás de vocês se eu morrer. Eles acham que vocês sabem onde guardei uma coisa que pertence a eles. Uma coisa? Perguntei. Que coisa? Um pendrive. Foi ridículo. Quase ri. Você está dizendo que colocou a vida de todos nós em risco por um pendrive? Não é um pendrive comum, ele respondeu rapidamente. Lá dentro tem nomes, dados, provas, coisas que, se caírem nas mãos erradas,
podem destruir muita gente poderosa. Aí, sim, minha pele arrepiou. E por que esse pendrive está com você? Indaguei. Porque eu trabalhava para eles, confessou. Fazia parte de um esquema pequeno no começo. Lavagem, transporte de dinheiro, contatos. Depois cresceu. Eu quis sair. E quando quis sair, eles tentaram me matar. Eu fugi com provas achando que isso me protegeria. Eu me sentei devagar na cadeira de madeira ao lado da cama. Você sempre teve talento para burrice, Roberto. Eu sei, ele respondeu com um sorriso triste. E agora preciso que você e Daniel fujam antes que eles descubram onde estão. Fugir? Meu tom endureceu. Você realmente acredita que eu vou fazer as malas e me esconder como uma criminosa? Por sua causa? Ele me encarou com olhos suplicantes. Não se trata de mim. Se trata do Daniel, de vocês dois. E onde está esse pendrive? Perguntei, a voz mais baixa, mais perigosa. Ele hesitou. Bem, respirou fundo. Está escondido. Mas se eu disser onde, você... Roberto. Olhei fixamente para ele. Diga. Agora. Ele se curvou para a frente, apoiando-se nos joelhos. Está na nossa antiga casa. Senti o chão sumir. O quê? No porão. No fundo da parede falsa que eu construí antes de ir embora. Ninguém nunca encontrou. Nem mesmo você. A indignação queimou dentro de mim como fogo vivo. Então você colocou nossa vida inteira em risco? E ainda usou a nossa casa, a casa onde criei seu filho sozinha, como esconderijo para provas de um grupo criminoso? Roberto tentou esticar a mão, como se quisesse me tocar. Eu recuei. Eu errei, Elsa. Eu sei. Mas agora preciso que você vá lá, pegue o pendrive e entregue numa troca que vai acontecer amanhã à noite. Troca! Minha voz ecoou pelo quarto. Você quer que eu faça uma troca com criminosos? É a única forma de garantir que eles deixem vocês em paz. Eu fechei os olhos por alguns segundos. Respirei fundo. Quando abri, senti algo novo no peito. Algo que não era medo, nem raiva. Era estratégia. Roberto, disse com calma, você está me pedindo para assumir seu erro. Ele assentiu. Estou. Eu então me levantei. Fui até a janela. A lua iluminava o mato alto do sítio. E naquele instante, uma ideia tomou forma dentro de mim. Uma ideia arriscada, perigosa, mais certeira. Está bem, falei, virando-me para ele. Eu vou ajudar. Os olhos dele brilharam de esperança. Mas, continuei, não do jeito que você quer. Como assim? Ele perguntou confuso. Eu tenho o meu plano. Um plano melhor. Um plano que garante que Daniel fique a salvo. E que esses homens paguem pelo que fizeram com você. Elsa, não faça nada imprudente. Eu nunca fui imprudente. Aproximei-me da porta. Eu só fui ingênua. Mas isso acabou hoje. Ele tentou levantar, mas as pernas não obedeceram. Me diz qual é o plano. Amanhã, respondi. Depois que eu pegar o pendrive. A mão dele tremeu no ar, tentando me alcançar. Elsa, por favor, descanse, Roberto. Girei a maçaneta, porque amanhã tudo muda. E quando saí daquele quarto, fechei a porta atrás de mim com a certeza absoluta. Eu não ia só salvar meu filho. Eu ia destruir quem ameaçou a minha família, começando pelo homem que um dia pensei amar. A madrugada parecia mais densa do que qualquer noite que eu já tinha vivido. O ar tinha peso, como se cada molécula soubesse que algo decisivo estava prestes a acontecer. A estrada de volta para a cidade parecia mais longa, mais torta, mais cheia de sombras. Daniel dirigia calado, apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Camila, ao lado dele, tremia discretamente, talvez pelo frio, talvez pelo medo, talvez pelos dois. Eu, no banco de trás, só pensava em uma coisa: o pendrive, a pequena peça de plástico escondida na parede da casa onde construí minha vida, onde derramei lágrimas silenciosas, onde virei noites costurando e onde, finalmente, aprendi a sobreviver sem Roberto. E agora, ironicamente, era aquela casa que guardava a chave para o futuro, ou a perdição de todos nós. Mãe, Daniel chamou, sem tirar os olhos da estrada. Se isso der errado, não vai dar, respondi na mesma hora. Eu não estou indo implorar, nem negociar. Estou indo fazer o que tem que ser feito. Camila virou-se para trás, os olhos marejados. Dona Elsa, a senhora tem certeza? Nem sempre tive, Camila, mas hoje tenho, pela primeira vez em muitos anos.
A verdade era que algo dentro de mim tinha despertado no quarto do Roberto. Não era amor, nem saudade, nem compaixão. Era outra coisa. Era força. Força acumulada em décadas de humilhações silenciosas, abandonos, renúncias e lutas solitárias. Eu estava cansada de sobreviver. Agora era a hora de agir. Quando chegamos à frente da minha antiga casa, senti o coração acelerar. Ela continuava lá, firme, embora envelhecida. A pintura descascada, o portão torto, o jardim abandonado. Mas ainda assim, ela era parte de mim. Fiquem no carro, ordenei. Eu entro sozinha. Mãe, isso é perigoso, Daniel protestou. Mais perigoso é me atrasar, respondi. Se alguém estiver vigiando, não quero vocês três juntos como alvo. Ele ainda tentou argumentar, mas obedeceram. Eu entrei pelo portão, sentindo o cheiro familiar da terra molhada. Cada passo ecoava como lembrança. A primeira queda de bicicleta do Daniel. As noites em que eu o embalava, esperando por um marido que nunca voltou. A dor, o recomeço. Quando coloquei a chave na porta, minha mão tremia, mas não de medo, de determinação. A casa estava escura, silenciosa, impregnada de passado. Liguei a lanterna do celular e caminhei direto para o porão. O rangido da porta antiga demorou a abrir, como se a própria casa resistisse a revelar seus segredos. Desci devagar, sentindo o ar frio envolver meus tornozelos. Ali embaixo, a umidade tinha tomado conta. Teias de aranha nas caixas, cheiro de mofo, lembranças que eu não queria revisitar. Fui até a parede dos fundos, toquei lentamente a pintura antiga. Lembrei-me daquele dia em que Roberto insistiu para guardar algumas coisas ali, e eu, ingênua, nem questionei. Procurei a rachadura vertical que ele havia mencionado, e encontrei. Empurrei com força. A tinta descascou. A parede cedeu milímetros. Empurrei de novo, e a placa de gesso se deslocou, revelando um pequeno buraco. Ali, dentro, envolto em plástico envelhecido pelo tempo, estava o pendrive, pretinho, pequeno, perigoso. Quando o segurei, senti algo percorrer meu corpo. Não era só o peso do objeto, era o peso de tudo aquilo que ele representava. Voltei para o carro sem olhar para trás. Conseguiu? Daniel perguntou desesperado. Eu levantei a mão e mostrei o pendrive. Consegui. Ele respirou aliviado. Camila chorou. Eu permaneci em silêncio. E agora? Ela perguntou. Aí veio a parte importante. Agora, respondi, nós vamos executar o meu plano. Expliquei a eles durante o trajeto para o centro da cidade. Vocês dois vão até o hotel da Dona Silvana, aquela minha conhecida que trabalha com acolhimento feminino. Ela vai arrumar um quarto seguro para vocês. Fiquem lá até eu mandar mensagem. Mãe, não! A senhora não vai fazer isso sozinha, Daniel exclamou. Vou, sim, respondi. Porque se você aparecer na troca, eles vão te reconhecer. E você vira alvo. Mas e a senhora? Eu sou uma senhora de 60 anos, respondi, olhando firme para ele. E sabe o que criminosos nunca esperam? Que uma mulher como eu esteja no comando. Camila segurou minha mão. A senhora é muito corajosa. Não é coragem, querida. É necessidade. Quando eles finalmente aceitaram ir, eu senti um nó apertar meu peito. Daniel me abraçou forte, como quando tinha 5 anos e tinha medo dos trovões. Mãe, por favor, volta viva. Eu prometo, disse, beijando sua testa. Mas antes disso, eu volto vitoriosa. Eles entraram no hotel e eu segui para o próximo passo. A troca não aconteceria como Roberto imaginava. Eu não ia entregar o pendrive, não ia negociar, não ia pagar dívida nenhuma. Eu ia usar aquilo, aquele pequeno arquivo cheio de segredos, para derrubar quem ameaçava minha família. E não ia fazer isso sozinha. Peguei o celular, discando para um número que guardei por anos, esperando o momento certo. Quando a voz atendeu, firme, feminina e experiente, eu sorri. Delegada Marilda? É a Elsa. Um silêncio breve. Faz uns 20 anos, não? Sim, respirei. E hoje eu tenho algo que pode fechar o caso daqueles empresários que vocês tentam prender desde que meu marido sumiu. Do outro lado, ouvi a respiração prender. Elsa, você tem ideia do que está dizendo? Tenho. E se eu tiver proteção para mim e para o meu filho, entrego tudo. A delegada suspirou. Onde você está? Perto da Praça Velha. Fique parada. Vou mandar uma equipe imediatamente. Mas eu sorri sozinha.
Não, Marilda. Eu não quero equipe nenhuma. Então, o que você quer? Quero que você me encontre amanhã, no galpão da Estrada 17. Elsa, isso é perigoso. Perigoso é perder meu filho. Eu já perdi meu marido para essas pessoas. Não perderei meu garoto. Silêncio. Você tem certeza? Ela insistiu. Tenho, porque amanhã tudo termina, do jeito deles ou do meu. E a verdade é que, pela primeira vez, eu sabia exatamente como executar o que precisava ser feito. Eu ainda sentia o gosto metálico da traição na boca quando saí da delegacia naquela manhã. O ar parecia mais pesado, como se o mundo inteiro tivesse engasgado comigo. A denúncia que fizera era sólida, justa, necessária. Eu sabia disso, mas meu coração, este órgão velho e teimoso, não sabia lidar com o peso de ter assinado, com minhas próprias mãos, o primeiro passo para arruinar a vida do meu próprio filho. O plano estava em movimento, e não havia mais como voltar atrás. Tudo começou a ruir no exato instante em que recebi a ligação de uma vizinha de rua, uma senhora faladeira chamada Ione. Ela tinha visto a polícia batendo na porta da casa do meu filho às 6 da manhã. Não bastasse isso, dissera que minha nora chorava desesperada do lado de fora, como se o mundo fosse acabar. Dona Elsa, ela sussurrou ao telefone, com aquela voz de quem adora uma tragédia. Seu menino foi levado. Acho que é coisa séria. Eu desliguei o telefone com as mãos tremendo. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, aconteceria. Afinal, eles haviam usado meu dinheiro numa negociata ilegal, parte de um esquema financeiro sujo que poderia destruir vidas, e ainda por cima queriam me descartar como se eu fosse um peso morto. Mas ouvir que meu filho tinha sido levado, isso era diferente de imaginar. Caminhei pela casa como uma alma penada. Me lembrei do menino que ele fora. O mesmo menino que segurava minha saia no primeiro dia de aula. O mesmo que tremia ao tomar injeção. O mesmo que, aos 8 anos, disse que queria ser alguém importante e agora estava se afogando no pior tipo de importância, aquela que mancha. Por volta das 10 da manhã, a campainha tocou. Quando abri a porta, encontrei minha nora, Camila, com o rosto inchado de chorar. Ela entrou sem pedir, se jogou no sofá e cobriu o rosto. Ele foi preso, Dona Elsa. Levaram ele e disseram que alguém denunciou tudo. Ela me olhou com olhos vermelhos. Alguém que sabia de todos os detalhes. Meu coração bateu tão forte que eu temi que ela pudesse ouvir. Sentei na poltrona diante dela, mantendo a respiração controlada. Camila, vocês mexeram com gente errada. Eu ouvi vocês dois falando. Eu precisava me proteger. Ela me encarou como se tivesse levado um tapa. Então, foi a senhora? A senhora fez isso? Eu não respondi. Na verdade, não consegui. Um nó no peito me impediu de emitir qualquer som. Ela interpretou meu silêncio como confirmação. Camila se levantou devagar, com os olhos arregalados de fúria e incredulidade. A senhora arruinou o próprio filho. Ele ia me arruinar primeiro, consegui dizer por fim. Ela mordeu o lábio, respirou fundo e saiu batendo a porta. Foi somente depois que a raiva dela se dissipou no ar que a dor verdadeira se instalou. Por volta das 3 da tarde, recebi outra visita, dessa vez muito menos esperada. Bateram na porta com força. Quando abri, 2 homens engravatados, sérios, frios, me encararam. A senhora é Elsa Martins? Perguntou o mais alto. Sim, precisamos conversar. É sobre a denúncia que a senhora fez. Meu corpo inteiro gelou. Eles entraram, exibiram suas credenciais e logo percebi que não eram policiais comuns. Eram investigadores ligados à operação maior. Aquela que meu filho e minha nora tinham tentado atravessar com esperteza. Expliquei tudo, cada detalhe, cada frase que ouvi na ligação, cada centavo que transferi, mas algo no olhar deles me deixou inquieta. Até que o mais baixo, um homem calvo e direto, largou a informação que fez o chão sumir sob meus pés. Seu filho não era o alvo principal da investigação. Ele estava envolvido, sim, mas em níveis menores. Nada comparado a outra pessoa mais influente. Mais influente? Perguntei confusa. Ele trocou um olhar com o colega, como quem hesita em jogar uma bomba. Sua nora. O mundo girou. Se Camila? Minha voz saiu fininha, quase infantil. Ela parecia só seguir ele. Ele que falava sobre dinheiro, investimento, essas coisas. O investigador balançou a cabeça. Não, Dona Elsa. Na verdade, foi ela quem puxou seu filho para dentro disso. Tudo começou com ela.
Temos registro de que Camila já vinha sendo investigada há meses. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Ela manipulou meu menino? Manipulou, usou e agora está tentando carregar ele junto na queda. Eu respirei fundo, apoiando a mão na mesa para não tombar. E o que vai acontecer com ele? Depende das próximas horas. Ele pode colaborar ou pode afundar com ela. Foi nesse instante que entendi a crueldade da virada. Eu pensei que estava lutando contra meu filho e minha nora. Pensei que eles estavam juntos, mentindo, tramando, me enganando. Mas a verdade que sempre chega tarde demais, era muito mais perversa. Meu filho fora só um peão. Eu denunciei o culpado errado. E a verdadeira mente por trás de tudo ainda estava solta. Quando os investigadores foram embora, deixaram um aviso. Se ela vier procurá-la, não abra a porta. Mas à noite, enquanto a casa mergulhava no silêncio, ouvi passos no quintal. E depois, uma batida suave na minha janela, como se alguém soubesse exatamente onde me encontrar e exatamente o que queria de mim. Eu nunca esquecerei o som daquela batida na janela. Não era forte, não era urgente, era suave, quase íntima. O tipo de som que só faz quem conhece bem a casa. E quem conhece bem a dona da casa. Meu coração acelerou, cada batida ecoando nas minhas têmporas como um aviso. Eu estava sozinha. O relógio marcava quase meia-noite, e Camila era a última pessoa que eu desejaria ver naquele momento. Levantei devagar, tentando manter a respiração silenciosa. A madeira antiga do piso rangia sob meus pés, denunciando meus movimentos. A cada passo, eu sentia minhas pernas ficarem mais fracas. Eu sabia que, se fosse ela, não era uma visita. Era uma caçada. Aproximei-me da cortina com cautela. Puxei apenas uma fresta. E lá estava ela, Camila, parada no meu quintal, com os cabelos desgrenhados, o rosto sujo como se tivesse chorado por horas. E os olhos, aqueles olhos, incendiados por uma mistura de ódio, medo e desespero. Ela parecia uma fera encurralada. Quando me viu, abriu um sorriso torto. Finalmente, Dona Elsa. Até que enfim a senhora mostra essa cara. Meu estômago revirou. Eu queria correr, mas meus pés se enraizaram no chão. Era como se a idade tivesse me alcançado de repente, derrubando aquela coragem impulsiva que me guiara até ali. O que você quer? Perguntei, tentando manter a voz firme. O que eu quero? Ela gargalhou, batendo a mão na janela. Eu quero a mesma coisa que a senhora tirou de mim. Minha vida, meu futuro. E se duvidar, talvez o seu filho também. Meu coração quase parou. Ela se aproximou mais ainda, encostando a testa no vidro. Eu sei que foi você. A voz dela saiu baixa, mas afiada. Eu sei que foi você quem denunciou. E pode acreditar, eu vou acabar com tudo que sobrou da sua vidinha patética. Senti o pânico subindo como uma onda quente. Me afastei, tropeçando. Ela bateu na janela novamente, desta vez com força. Abre, Elsa. Abre agora. Eu fugi para o corredor e me tranquei no quarto. Minhas mãos tremiam tanto que levei 3 tentativas para girar a chave. Encostei-me na porta, respirando fundo, tentando pensar, tentar raciocinar como antes, com frieza, com lógica. Mas a verdade é que eu estava apavorada. Do lado de fora, ouvi passos. Ela rondava a casa como um predador, testando portas, janelas, batentes. A cada tentativa frustrada, ela xingava, chutava ou batia com a palma da mão. E então, silêncio. O que veio depois foi pior que qualquer ruído. Passos leves, como se ela tivesse encontrado algo. E então, o som metálico de uma ferramenta raspando contra uma fechadura. Ela estava tentando arrombar a porta da cozinha. Senti o medo me consumir por dentro. Pensei no meu filho, na criança que ele fora, no jovem que eu criara com tanto esforço após a morte do meu marido. Pensei no erro que cometi ao tentar protegê-lo, denunciando algo que, afinal, era maior do que eu podia imaginar. Eu precisava agir. Peguei meu celular, liguei para a polícia. A voz do atendente parecia distante, como se estivesse vindo do fim de um túnel. Sim, senhora, já estamos enviando uma viatura, mas eu sabia que talvez não houvesse tempo. Ouvi o estalo seco da fechadura cedendo. Ahá! Camila gritou, triunfante. Eu disse que ia entrar. Corri para trás do armário. Peguei a gaveta pequena onde eu guardava algumas ferramentas.
Havia uma chave de fenda, uma lanterna velha e um objeto que eu não via desde que meu marido estava vivo. Um bastão de alumínio, daqueles usados para caminhadas longas. Encostei nele como se fosse uma âncora. A porta da cozinha bateu contra a parede. Elsa! A voz dela ecoou, arrastada e ameaçadora. Cadê você, sua velha desgraçada? O som dos passos dela pelo corredor fez minhas entranhas virarem gelo. Ela se aproximava. Cada passo era pesado, firme, determinado. Quando a maçaneta do meu quarto começou a chacoalhar, eu senti que minha alma estava prestes a abandonar o corpo. Eu vou contar até 3, ela disse com uma calma assustadora. E você vai abrir. Se não abrir, bem, não vai ser bom para ninguém. 1, 2, 3, silêncio. E então o estrondo. Ela arrombou a porta com um chute tão forte que a madeira rachou. Antes que eu pudesse reagir, ela avançou. Trazia na mão uma faca de cozinha, grande o suficiente para matar alguém sem dificuldade. A adrenalina tomou conta do meu corpo. Ela veio para cima de mim com um golpe rápido, mas eu desviei, usando o bastão para bloquear. O som do metal contra a lâmina ecoou como um trovão. Sua velha idiota! Ela gritou, atacando novamente. Dessa vez, eu bati no braço dela com força. Ela perdeu a faca, que voou e deslizou pelo chão, mas não caiu. Se atirou sobre mim com as mãos nuas, tentando me empurrar para o chão. Foi uma luta desigual. Ela era mais jovem, mais forte, mais rápida. Mas eu tinha algo que ela não tinha. Desespero. Consegui atingir seu ombro com o bastão. Ela gritou, cambaleou para trás. E nesse exato instante, as luzes azuis da polícia iluminaram a casa pelas janelas. Camila tentou fugir pela porta dos fundos, mas 2 policiais entraram antes que ela pudesse dar 2 passos. Em poucos segundos, ela estava algemada, chutando o ar, berrando palavrões, cuspindo ódio. Quando finalmente a casa silenciou novamente, eu me permiti cair de joelhos. Eu estava viva. Eu tinha vencido, mas ao mesmo tempo, eu sentia que tinha perdido algo que jamais recuperaria: o laço com o meu filho. Ele saberia o que aconteceu. Ele saberia que a mulher com quem dividiu a vida era capaz de matá-lo. E de me matar também. E pior, saberia que eu estive no centro de tudo. A crueldade da virada não estava apenas em sobreviver. Estava em enfrentar o que viria depois. Quando a porta da delegacia se abriu e meu filho saiu, sem algemas, sem escolta, apenas com os ombros caídos e o olhar perdido, senti algo dentro de mim se despedaçar. Não era tristeza. Não era alívio. Era um tipo estranho de liberdade que chega com dor, como arrancar um espinho cravado na carne há anos. Ele me viu, parou, ficou ali, imóvel, como se não soubesse se devia correr em minha direção ou fugir de mim. Pela primeira vez desde que tudo começou, percebi o quanto ele parecia jovem demais para o peso que carregava. Um menino crescido, cansado, machucado, sem rumo. Mãe, a voz dele quebrou no primeiro som. Eu me aproximei devagar. Ele abaixou a cabeça como quem aguarda um julgamento. Eles disseram que a Camila estava envolvida há muito tempo, que eu fui usado. Você foi, respondi com a voz baixa, firme. Mas não só por ela. Ele ergueu o rosto, confuso. Seus olhos estavam inchados, vermelhos, como se tivesse chorado por horas. Aquele olhar atravessou meu peito como uma lança. Eu também te usei, mãe. O silêncio entre nós parecia ter séculos. Respirei fundo. Você se esqueceu de quem eu era para você. Da mãe que te criou sozinha. Da mulher que abriu mão de tudo para que você tivesse o mínimo. Quando pediu o dinheiro, não pediu como um filho. Pediu como alguém que já tinha decidido quem eu era. Um obstáculo, um bolso, uma velha que incomodava. Ele levou as mãos à cabeça, apertando os cabelos. Eu errei, mãe. Eu errei demais. Mas eu juro, eu nunca quis que chegasse nesse ponto. E eu nunca quis te denunciar. Minha voz tremeu. Mas quando ouvi vocês 2 falando, quando percebi que estavam dispostos a me sacrificar, alguma coisa dentro de mim quebrou. Ele fechou os olhos. 2 lágrimas escorreram. Me perdoa, mãe. Eu queria abraçá-lo. Juro que queria. Mas perdoar não é abraçar imediatamente. Não é apagar tudo. Não é fingir que nada aconteceu. Perdoar é fazer espaço para a verdade. Eu te perdoo, disse, enfim. Mas você vai ter que provar que merece esse perdão. Com atitudes,
com escolhas, com a vida que você vai viver daqui para frente. Ele assentiu com vigor, desesperado, como quem agarra uma tábua para não afundar. Caminhamos juntos até o lado de fora da delegacia. O dia estava nublado, mas havia um vento fresco, quase simbólico. Meu filho foi levado por um agente para assinar os últimos papéis da soltura. Eu fiquei do lado de fora, observando a rua, a vida passando. E foi então que percebi. Eu estava livre. Livre do medo constante. Livre da manipulação. Livre da culpa que carreguei por anos, achando que amar um filho significava aceitar tudo dele. Livre da Camila, agora presa, aguardando julgamento por crimes que iam muito além de mim e do meu dinheiro. Eu respirei fundo, sentindo o ar entrar como se fosse a primeira vez em muito tempo. Meu filho saiu alguns minutos depois. Ele parecia diferente. Mais leve, mais desperto, quase humilde. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Posso ficar com você por uns dias? Ele perguntou inseguro. Só até ajeitar as coisas. Meu coração hesitou, mas não por ressentimento, por medo de permitir que tudo se repetisse. Pode, respondi, mas com regras, com respeito, com verdade. Ele sorriu, um sorriso pequeno, quebrado, mas verdadeiro. Eu topo. Voltamos para casa juntos. O caminho parecia mais curto que antes, como se algo nos empurrasse adiante. Quando entramos, ele olhou ao redor como se fosse a primeira vez que via aquele lugar. Eu quase perdi tudo, mãe, murmurou. Às vezes, é preciso perder para entender o valor. Sentamos à mesa. O sol começou a romper as nuvens, iluminando a cozinha. Meu filho segurou minha mão. Pela primeira vez em anos, aquele toque era puro, sem interesse, sem controle, sem mentiras. Obrigado por não desistir de mim, ele disse. Eu nunca desisti. Só aprendi a não me perder junto com você. E naquela manhã, percebi que a libertação não era apenas dele, era minha. Eu me libertei das expectativas impossíveis. Me libertei da mulher submissa, calada, que aceitava tudo por medo de ficar sozinha. Me libertei da culpa de envelhecer. Me libertei da dor que carreguei no silêncio por décadas. E, principalmente, me libertei da versão de mim mesma que acreditava que amar era sofrer. Agora, eu estava pronta para viver o que ainda me restava, com força, com dignidade e, pela primeira vez, com escolha. Meu filho chorou novamente, mas dessa vez com esperança. E eu chorei junto, porque sobrevivemos, porque crescemos, porque no fim eu venci. E se você me acompanhou até aqui, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, quero dizer algo do fundo do meu coração. Essa história que eu vivi e que você acabou de escutar até o último detalhe, não é só sobre dor, traição ou vingança. É também sobre força, coragem e renascimento. E, acima de tudo, sobre como a vida sempre encontra uma forma de nos ensinar, às vezes com carinho, às vezes com tempestade, mas sempre com propósito. E agora, eu quero te fazer um pedido muito especial. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se em algum momento seu coração apertou, se você prendeu a respiração, se sentiu raiva, medo, esperança ou alívio, então não deixe de se inscrever no canal. Quando você se inscreve, você me mostra que vale a pena continuar contando essas histórias intensas, profundas, cheias de emoção. Histórias que fazem a gente pensar, refletir e até revisitar partes da nossa própria vida. Além disso, curta este vídeo. A sua curtida parece uma coisa simples, mas ela tem uma força enorme. É ela que mostra para o YouTube que essa história merece alcançar mais pessoas. É ela que faz com que mais gente descubra esse canal, se emocione como você se emocionou e encontre aqui um espaço de acolhimento e reflexão. E claro, eu quero muito saber de você. Então comenta aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo? O que nessa história mais te tocou? O que você teria feito no meu lugar? Eu leio cada comentário com carinho, porque é ali que eu encontro vocês, que eu entendo seus sentimentos, que eu sinto essa conexão tão especial que construímos juntos. Uma conexão que vai além da tela e da voz. Cada vez que você comenta, compartilha, curte, você ajuda este canal a crescer. E com isso, eu posso continuar trazendo histórias cada vez mais fortes, mais intensas e mais surpreendentes. Histórias que fazem você se enxergar, que fazem você sentir, que fazem você lembrar que nunca está sozinho, que sempre existe alguém do outro lado disposto a ouvir,
contar e dividir experiências. Então não se esqueça, se inscreva no canal, deixe sua curtida agora mesmo. Comente sua cidade e o que achou da minha história. E eu sou Elsa, e essa foi a minha história.